Então, assim, me diz da tua carreira, o que que foi o maior desafio? O que que foi pessoal, profissional, né? Mas o que que te fez ser desafiado em dizer assim, tá, eu vou ter que decidir esse caminho ou outro, Uhum. e por que essa escolha? O desafio veio nessa questão de, primeiro, de crescimento pessoal, de querer crescer enquanto pessoa. Parte das respostas que eu procuro como terapeuta para ajudar uma outra pessoa, eu aplico para mim mesmo. Então, veio nesse fator de querer se desafiar e se desenvolver. E isso foi, eu acho que, um grande motivador, né? E, ao mesmo tempo, né, me fez estudar, me fez buscar, né? Me traz uma inquietude ainda hoje de não ter uma resposta pronta, e enquanto ciência a gente não tem uma resposta pronta, a gente tem uma resposta a ser construída. O desafio de querer também crescer, né? E crescer mentalmente, financeiramente. Então, isso tudo eu acho que foi o grande desafio daquele momento. E eu acho que assim também, em algum momento, eu acho que essa indagação veio com a psicologia positiva. Nesse momento, assim, eu não estava satisfeito, eu não estava feliz. E assim, cara, como é que eu vou ser feliz? Como é que eu... Então, eu vou estudar sobre isso. Vou entender um pouquinho sobre essa tal felicidade para que eu possa ser um pouco mais satisfeito, mais feliz com a vida. E esse desenvolvimento foi uma grande quebra de paradigma para mim. Entendi. E desse processo todo, alguma coisa, ou em algum momento, tu pensou em desistir? Não sei, eu acho que não. Assim, desistir de forma... Não, eu acho que assim, tem dias mais difíceis, né? Que todo mundo A acorda hoje em busca dia. pela felicidade é difícil, né? Não é tão Mas fácil. não só a busca pela felicidade, eu acho que assim, essa busca pela felicidade ou essa busca pelo autodesenvolvimento, ela vem nessa questão, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui a gente está passando por um processo de frio na cidade, né? Então a gente tem que ter coragem, essa coragem inicial de sair da cama, né? De enfrentar um Definitivamente. banheiro gelado, né? Botar um monte de roupa, Roupa. ficar todo É. cheinho. Mas ao mesmo tempo, existem dias mais difíceis, existem dias assim que a gente vai dormir assim, eu preciso dar uma resposta melhor, né, para esse cliente, para esse paciente, mas tem dias que são mais padrão, assim. Sim. E isso faz a gente crescer, isso faz a gente se desenvolver enquanto pessoa também. Eu pergunto porque assim, né? Tu conheces a minha trajetória e a Uhum. mudança de carreira, como foi a tua das artes marciais para a psicologia, às vezes causa no início a mudança de carreira uma vontade de desistir, dizer eu não estou no lugar certo, né? Me diz uma coisa, e como é que foi o papel da tua família nisso? Família de onde tu veio, a que tu construiu, Aham. enfim, né? Como é que foi o papel deles em relação a essa tua carreira, a construção do teu trabalho, para tu chegares onde tu estás? Foi de apoio, acho que assim, tanto meu pai quanto a minha mãe apoiaram de forma incondicional essa minha escolha da psicologia. A questão da arte marcial, eles não gostavam muito, mas respeitaram. Acho que essa é a questão. Da escolha da faculdade, foi sempre tranquilo essa escolha. Ah, agora, com o retorno, né, e vivendo hoje somente de psicologia também, assim, hoje a minha família, né, sou composto, né, tenho uma família, eu, a minha esposa Renata, a Júlia, a Sofia e o Heitor, né, eles me apoiam, né, é interessante, né, o pequeno tem 8 anos, ele diz assim, o papai ajuda as pessoas. Então, há um entendimento, há uma visão social sobre como o papel que eu exerço dentro da sociedade é algo importante, algo que tem valor. Isso, com certeza, né, eu recebo 2 vezes, eu recebo porque gosto do trabalho que faço, mas recebo também porque eu tenho a satisfação de que esse trabalho é um trabalho tanto bem visado pela minha família quanto pela sociedade. No teu trabalho, o que que mais importa? O que que tem mais importância? O que que significa esse trabalho para ti?
Bem, pensar sobre a psicologia, o que mais importa é o ser humano, né? Acreditar no ser humano, né? Buscar desenvolver ele. Porque o paciente, o cliente, ele pode não estar mais acreditando nele, mas eu preciso acreditar naquela pessoa. Eu preciso buscar um fio de esperança para que a gente possa exercer um trabalho e que aquela pessoa volte a se erguer, volte a realizar parte das questões. Então, o fator principal, eu acho que no meu ponto de vista, é o acreditar, é o simpatizar, né? É ter empatia para aquela pessoa que está ali na tua frente, né? Ou conseguir olhar para ela, independente da situação que ela tiver, né? E utilizar isso como um fator principal para o crescimento, né? Dela naquele momento. Eu acho que esse é com certeza, na minha opinião, da profissão de psicólogo, um dos fatores principais. E o que tu dirias dos tratamentos que tu fazes, que são os 3 pontos mais importantes para a evolução desse teu cliente, do teu paciente? Eu acho que uma das coisas mais importantes primeiro, a gente conseguir utilizar uma boa psicoeducação, né? Então, fazer com que essa pessoa entenda que hoje a gente tem uma inundação de conhecimento na internet. Verdade. E nem todo conhecimento que está ali é um bom conhecimento. Então, às vezes a pessoa já chega com uma ideia torta do que ela tem, com um diagnóstico muito pronto. Diagnóstico do Google. Diagnóstico do Google, ou o diagnóstico de cursinho de final de semana. Várias teorias que já não são mais utilizadas e que não são nem credenciadas como ciência, muitas vezes permeiam a internet, né? E são colocadas como verdades quase absolutas. Então, às vezes a gente tem que fazer esse detox primeiro. Então, limpar essa questão, né? Tentar trazer essa ideia. O segundo ponto que eu coloco é entender que alterar parte dos teus pensamentos não vem só dos teus pensamentos. Então, questões simples como mudança de hábito, né? E aí, quando a gente fala de mudança de hábito, né? Eu digo, olha, como é que está o teu sono, como está a tua atividade física, como está a tua alimentação. Integrar a pessoa como um todo, né? Porque não existe... Esse sistema, ele não é externo, não existe essa questão... O hardware e o software são integrados ali. Sim. Então, funciona de um é resultado do outro. Um é resultado do outro. Isso. Ele interfere diretamente. Então, uma das coisas que... até a última pós-graduação que eu fiz em saúde mental integrativa, trouxe essa questão, assim. Precisa se dar o olhar ao físico também. Sim. Então, esse olhar físico, às vezes... Como a gente vai dizer para alguém ser positivo se ela tem dor, né? Com certeza. É um ponto assim, né? As pessoas, não, você tem que mudar a sua mente, mas o corpo está atrapalhando, como você faz? Como você não faz? Não faz. Você não faz. E nesse aspecto é interessante a gente pensar assim, eu sempre coloco como... A primeira questão a pessoa tem dor, a gente tem que regular essa dor. Depois vem sono. Uhum. Porque esse sono desregulado, ele atrapalha a questão de um TDAH, de uma depressão. Totalmente. Qualquer tipo de uma desregulação emocional, de uma ativação emocional. Então, e hoje, o que a primeira coisa que a pessoa faz, né, quando precisa de tempo? Corta o sono. Isso. E daí acaba... Porque a gente vive nas mesmas 24 horas de todo mundo, né? Então, como a gente fala do financeiro, quando você precisa investir em alguma coisa, você tira de onde? Do lucro, né? Não tem saída. Então, ali a gente acaba tirando do nosso lucro, que é o nosso sono, realmente. E entender que esse sono, né, nem é lucro, às vezes, assim. Ele é aonde, né, se a gente for imaginar, né, numa tríade, né, simples... se eu, por exemplo, né, na questão física, né, de uma musculação, né, eu destruo a minha musculatura, durante o dia, eu importo esse material com a alimentação, a construção acontece à noite. Sim. E essa mesma construção que acontece à noite física também acontece nesses aspectos mentais.
E o terceiro hábito, que eu acho que é o mais complexo, é o mais desafiador, é colocar novos hábitos. E os hábitos aqui, muitas vezes, é parar, observar, né? É colocar rotinas, né? E essas rotinas, às vezes, são... né? Uma das coisas que eu enfatizo muito é a questão da respiração enquanto regulação emocional. E eu coloco que esse é um hábito comparado ao século passado, a questão da escovação de dentes. Nossa, totalmente. Né? Então, parar e respirar é algo que a gente não faz, que é complexo, né? Mas que, por exemplo, quando foi a última vez que você se questionou sobre essa questão da escovação dental sua? Nunca. Nunca, porque a gente nasceu já numa escovando os era em que dentes, as pessoas escovavam os dentes de criança, né? Então, essa mesma questão, assim, a escovação de dente, né? Ela tem essa questão que ninguém mais questiona. Agora, a respiração, se eu disser assim, Dani, vamos parar 5 minutos durante o dia para fazer uma respiração guiada, né? Sim. Olha, ela vai fazer você entrar em coerência cardíaca e é esse estado que eu quero que você atinja, porque esse estado, né, vai alterar a questão fisiológica da tua atividade simpática e parasimpática, fazendo você entrar numa situação de homeostase. Opa! É super importante. É super importante. Isso. Agora, até que isso se torne consciência, leva um tempo.